E antes de eu ir avançando aqui no conteúdo, mais alguma dúvida que tenha ficado aí na primeira metade da aula? Podem ficar à vontade aí para perguntar. E daí, se não tiver dúvida, eu sigo aqui com o conteúdo com vocês. Gustavo, Pode falar, Patrick. eu percebi no intervalo que acho que eu estava com dúvida que eu não entendi exatamente a parte do split ali, que tem um barra T, se não me engano. Beleza. Barra T é a mesma coisa que tab. Quando você aperta ali o tab, que dá aquela sequência de espaços, o barra T pega a tabulação. Então, se nós olharmos aqui no arquivo, deixa eu voltar lá na parte onde eu tinha tudo. Deixa eu pegar aqui o caminho direto para não precisar. Então, deixa eu pegar isso daqui tudo. Aqui. Então, é o seguinte, ó, Patrick. Vendo aqui que cada um dos caracteres, cada uma das colunas está delimitada por um tab, tá? Tá ali com tabulação. Então, esse tab o split, ponto split, colocando ali o barra T, ele vai pegar a tabulação. Se por acaso as nossas colunas fossem separadas por vírgula, o que ia fazer é que aqui no lugar de colocar o barra T, colocaria vírgula. Então, entre aspas, simples, fica qual que é o caractere que faz a limitação para quebra. Como ali no arquivo a quebra está por tabulação, aí coloca-se aqui barra T. Entendi. Agora tá tranquilo de volta. Então agora está tranquilo de volta. Então o tranquilo tinha ido para baixo, agora voltou a subir a curva do tranquilo. Mais alguma coisa, pessoal? Podem perguntar aí da mesma forma que o Patrick perguntou, a gente tenta explicar por aqui. Professor? Oi? Na verdade, é uma curiosidade. Eu queria ver como é que ia ficar lá as medianas se fossem com 3, sabe? Claro. Você colocou com 4 e eu fiquei curiosa ali com 3 como ficaria, se aquele do meio não seria escolhido. Então vamos mudar isso. Já vou adiantar, tem o risco de não dar certo em questão de não ter capacidade para atender. Mas vamos fazer o teste aqui. Coloquei aqui com 3, deu certo com 3, ele resolveu. E olha que ele escolheu. Foi essa daqui. Ó, esse aqui vai dar um exemplo bem legal de confusão que aparece da solução. Tem aqui nessa cor, como se fosse um roxo, não é bem um roxo, um rosa, lilás, sei lá que cor que poderia ser isso daqui. Esses pontos, estão vendo? Que está nessa mediana aqui do ponto 16. Aí tem um conjunto que é mais roxo aqui, que tem o ponto 10, o ponto 11, talvez seja o ponto 7, esse aqui em cima, o ponto 18, o ponto 0, o ponto 19, que estão aqui na mediana 10. E tem esses azuis aqui em cima, que estão com a mediana 6. As cores que foram escolhidas aqui estão de um modo aleatório que não deixa tão fácil a nossa visão. Eu vou mexer um pouquinho na configuração de cor e daí eu explico para vocês essa parte das cores também. Deixa eu só pegar aqui. Vamos fazer aqui com 3, só ver se vai ser a mesma solução, só ver se o conjunto de cores fica melhor. Ó, tem um verde mais escuro, tem um verde mais claro, aqui com pontos, e esses aqui azuis, e tem inclusive um azul aqui, que é alocado a esse grupo daqui.
E todas essas maluquices podem acontecer em função das capacidades. Eu vou pegar, para a gente conseguir até ter uma visão mais direta do que está acontecendo, vamos pegar o seguinte. Vou pegar esses pontos aqui que nós temos. Eu vou colocar aqui no Excel, abrir um arquivo novo. Coloquei ali cada um dos nossos pontos. Estou pensando na melhor sequência para explicar isso daqui. Deixa eu ver. Fazer o seguinte, pessoal. Já sei. Bom, eu vou parar aqui a nossa execução antes de desenhar o problema, antes de fazer o desenho da solução, para mostrar para vocês o que vai sair aqui de resultado. Tá? E daí nós conseguimos fazer ali junto, passando por Excel as coisas. Então, aqui nesse momento, já resolveu o problema. Quando o problema foi resolvido, nós vamos ter lá no itens, sendo marcado para... opa, não vai estar aqui marcado mediana, falei errado. Oi? Ele resolveu para 4, né? Você vai resolver para 4 ou para 3? Muito obrigado, Neri. Esqueci que estava aqui. Obrigado aí por lembrar. Agora sim, agora resolveu para 3. Só, tem uma classe que eu não mostrei tão em detalhes para vocês, que é essa classe aqui, medianas. Na classe medianas é onde eu estou guardando a resposta. O que nós temos aqui? Tem uma primeira mediana, que é essa mediana 0, e nós temos aqui qual que é o ponto que é essa mediana. Então, é o 6. O ponto 6 é uma das medianas escolhidas. Se a gente for pegar aqui a próxima mediana, é o ponto 10. E a próxima mediana é o ponto 16. Então, nós temos como mediana 6, 10 e 16. Os itens que são alocados na mediana 6 é o 1, 2, 4, 6, 12 e 17. Eu vou colocar uma coluna aqui a mais, nesse desenho da solução, para não causar confusão, que é o número do item. Então, nós temos aqui o item 0, 1, 2, até lá embaixo o item 19. Eu vou colocar aqui a qual mediana que o item é alocado. Então, se nós pegamos aqui, vou voltar lá na nossa solução, se nós pegamos a medianas, lá, a mediana 6, são alocados os itens 1, 2, 4, 6, 12 e 17. Então, 1, 2, 4, 6, 12 e 17. Então, o 1, o 2, o 4, o 6, o 12 e o 17 estão alocados à mediana 6. Depois disso, a próxima mediana é o 10, tá? Que o 10 é o item que é a próxima mediana, e a ele está alocado 0, 7, 10, 11, 14, 18 e 19. 0, 7, 10, 11, 14 e 19. Vamos ver lá se eu vou lembrar isso daqui tudo. 0, o 7, o 10, o 11, o 14, 18 e 19. Eram esses?
0, 7, 10, 11, 14, 18, 19. Vou voltar aqui. Zero, 7, 10, 11, 14, 18, 19. Esses mesmos. E por último, temos aqui a última mediana, que é o item 16, está 3, 5, 8, 9, 13, 15, 16, que é os que devem ter sobrado daquela nossa lista ali do Excel. Então, 3, 5, 8, 9, 13, 15, 16. Né? 3, 5, 8, 9, 13, 15, 16. Exatamente. E o ponto, que era a mediana, é o ponto 16. Então, isso daqui é a nossa solução obtida. Com isso daqui, nós sabemos que o y6 é igual a 1, o y10 é igual a 1, o y16 é igual a 1, todos os outros y são iguais a 0, e daí temos lá, por exemplo, que o x010 é igual a 1, o x16 é igual a 1, x26 é igual a 1, e assim por diante. Vou fazer aqui uma lista que eu vou dizer o seguinte. Vou colocar a mediana, e vou pôr aqui o ponto 6, o 10 e o 16. E vou colocar aqui qual que foi a utilização em cada uma delas. Então, se eu fizer aqui, utilizando a função soma-c, eu vou selecionar aqui esse intervalo, vou deixar até fixo para quando arrastar para baixo. Quando for igual a esse critério aqui da mediana, eu quero que some esses valores aqui da demanda. Então, isso daqui é só função, não quero entrar em detalhes aqui de função do Excel, mas nós temos qual que foi toda a utilização dessa mediana do ponto, sendo o ponto 6. E vou arrastar para baixo, vamos ter a mesma coisa para o do 10, o 16. Vou colocar aqui a capacidade que seria de cada uma dessas medianas. Então, nós temos lá que a capacidade dessa primeira mediana, que é o 6, vou usar ali o PROC V, mas vou fazer aqui direto para nós pegar o 6, o 10 e o 16. Só fiz certo? Isso, exatamente. Então, aqui por uma coincidência extrema, tá? O que tinha de capacidade, ela foi utilizada. Foi bem coincidência extrema mesmo acontecer isso, tá? A capacidade e a demanda têm o mesmo total? Só, aqui a nossa demanda está com 1.700, né? A capacidade está bem maior, tá? Está lá com 7.755. Só que se nós pegarmos a capacidade do 6, do 10, 16, por uma coincidência absurda, ela dá 1.700. Eu vou fazer um teste aqui, um pouquinho diferente. Vou pegar esse nosso arquivo e vou trocar a capacidade do ponto 16 para 599, tá? Vou mexer só um pouquinho aqui nesse que era o ponto 16, e onde está 598, eu vou colocar 599, e vou colocar para resolver de novo, porque agora ele vai ler aquele novo arquivo, né? Até foi uma pergunta que teve ali anteriormente. Vou colocar aqui com 3. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Ver se vai alterar alguma coisa nas medianas. Primeira mediana continua sendo 6, e os pontos 1, 2, 4, 6, 12 e 17. Eu acho que é exatamente igual nós tínhamos anteriormente. 1, 2, 4, 6, 12 e 17. Isso aí. A próxima mediana é
o 10 e os itens 0, 7, 10, 11, 14, 18 e 19. São exatamente os mesmos que nós tínhamos antes. E, obviamente, por eliminação, o último continua ali sendo a mediana 16 e os mesmos pontos. 3, 5, 8, 9, 13, 15 e 16. Tá? Então, pode até ver o seguinte aqui, que se nós formos nos itens e viermos lá na capacidade do 16, ele está trocado aqui para 599, tá? Ele realmente pegou ali o arquivo novo, como era esperado. E daí, nesse caso, o que nós vamos ter aqui é que esse valor é 599 e a capacidade toda não é utilizada. Só foi uma coincidência extrema isso que aconteceu, tá? De ter ali as três medianas, a utilização é exatamente igual à capacidade. Então, o que nós vemos aqui é que as capacidades, elas são respeitadas. Eu não vou ter aqui no Excel, porque acabaria dando até um trabalhinho para fazer agora, mas a gente poderia, da mesma forma, pegar e fazer o cálculo das distâncias. Para não ter que fazer isso aqui no Excel, eu vou voltar lá no nosso código no Visual Studio e vou daqui a pouco mexer com vocês aqui nessa parte da distância total. Só antes do que isso, uma coisa que eu quero alterar é pegar e na definição das cores, estou gerando cores aleatórias, eu quero que caia num conjunto de cores que sejam mais diferentes entre elas. Ver se agora vai dar certo aqui. Vou mandar desenhar. Pô, e azar, sai tudo parecido. Então vou fazer uma coisa mais exagerada aqui ainda. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu fazer aqui, colocar aqui com 3. Agora deu aí uma melhor. Só, aqui vai ser legal para mostrar para vocês esse caso um pouco maluco do que está acontecendo. Só, o ponto 6 é uma mediana, estão vendo? Então, tem alocado a ele, se nós pegarmos lá na nossa solução, alocada a mediana 6, deixa eu assumir ali um pouquinho, tem os pontos 1, 2, 4, 6, 12 e 17. Tá? Então, ó, tá o ponto 1, 2, 4, 6, 12 e o 17 tá aqui. Então, se olhar pelo ponto de vista de distância, ele está super longe, o ponto 17, do que a mediana 6. Vamos ver o ponto 17, qual que era a demanda dele. A gente vê que é uma demanda que ela é baixa, se comparada aqui, por exemplo, com as outras, né? Uma demanda lá de 45. E se por acaso, em termos de solução, fosse pegar esse ponto 17 para alocar alguma outra mediana aqui, ia estourar a capacidade e a nova alocação, por mais que fosse uma distância mais curta, poderia ter mais clientes trocando de lugar e a distância total não compensar. Então, aquilo que eu estava falando ali no final da aula, de coisas contraintuitivas que aparecem, né? Pô, mas esse ponto 17 tá aqui, ele tá bem longe aqui dos demais, né? E é justamente por isso, tá? Compensa ele estar aqui, porque são poucos os que vão ter que se deslocar até aqui a mediana 6. Se ele fosse alocado a alguma outra mediana,
alguém teria que sair dela, dessa nova mediana, para ir para a outra, e essa distância não compensaria. Então, quando nós tínhamos lá, na função objetivo, somente distância, sem considerar demandas e capacidades, a parte de ver a solução de forma visual, né, de ver graficamente a solução, dava uma boa ideia. Quando nós temos coisas a mais, nem sempre o que de visão parece o melhor é o melhor. Então, essa aqui seria a solução ótima, por mais que, pô, esses aqui tenham que se deslocar até esse ponto. E daí vem, até foi por sorte, eu não tinha pensado nesse exemplo, mas era algum outro exercício que eu queria fazer com vocês durante essa própria aula de hoje, a gente vai poder fazer aqui de forma legal. Vou colocar 2 pontos de vista. Um ponto de vista é que a empresa está criando lugares de distribuição e ela vai fazer a entrega até o cliente. Quando a empresa escolhe o lugar de distribuição e ela faz a entrega até o cliente, para o cliente, desde que o produto chegue com o custo apropriado, no prazo prometido, dentro de todas as características que foram combinadas, não importa de onde o item veio. É a mesma coisa. Pensem o seguinte, quando vocês fazem uma compra pela internet, de onde exatamente saiu o item não é o mais importante para vocês. O que importa é qual que foi o preço que você pagou por ele e quanto tempo demorou para chegar. Então, nesse caso, pode compensar a empresa ter que atender os clientes aqui desse ponto por esse centro de distribuição. Agora eu vou colocar uma lógica um pouco ao contrário. Imagine que o que nós estivéssemos fazendo aqui fosse construção de escolas. E nós temos lá os bairros possíveis para fazer a construção da escola. Nós, como prefeitura, construímos a escola e as crianças vão se deslocar até ela. E daí a gente chega com essa solução e apresenta como sendo a solução ótima, que a distância total percorrida por todos os alunos será a menor possível. Tem vários que vão ficar super felizes. Mas o que vai acontecer com os alunos desse bairro aqui 17? Vão ficar felizes ou vão ficar totalmente indignados com a decisão que foi tomada? Vão achar que estão sendo colocados de lado, né? Mas eles devia estar aula online, tanto faz onde eles estão. Tanto online, tanto faz, né? Mas vamos falar que volta aí para o presencial. No online tem essa vantagem, né? A parte que a distância cai por terra. Mas Gustavo? Oi? Depois eu queria, se tiver um tempinho, fizesse um teste e trocasse um valor só lá, mas não quero interromper agora o que você está falando. Tá, beleza. Pode lembrar depois, a gente faz essa troca do valor. Tá bom. Me lembre caso eu esqueça, tá? Então, aqui o seguinte, se nós tivéssemos esse caso, em termos de colocar a solução para esse problema que fosse das escolas, ia ser um negócio maluco. Como que você ia convencer as pessoas que estão aqui que foi feita uma alocação ótima, elas têm que vir até aqui para estudar, quando tinham 2 escolas que foram construídas aqui pertinho? A mesma coisa, os próprios alunos que estão aqui, eles estão bem mais próximos dessa escola do que dessa outra, e são alocados para cá. Então, nós podemos colocar algumas regras e restrições adicionais, como, por exemplo, ninguém pode andar mais do que tantos quilômetros. Ninguém pode estar a uma distância maior do que tal do lugar para onde vai ser alocado. Quando nós fazemos isso, não vai acontecer esse tipo de alocação maluca aqui na distância. Só que nós estamos adicionando restrições ao problema. E quando nós adicionamos restrições ao problema, o valor da função objetivo, que no nosso caso é a distância total percorrida, deve aumentar. Então eu vou fazer com vocês, não esqueci por enquanto ainda ali, Oberdan, vou fazer só uma mudança rapidinho aqui de teste, e daí eu já volto nesse valor que você quer que altere. O que eu vou colocar aqui, pessoal?
não se preocupem com esse código específico que eu vou mexer. Mas eu vou colocar o seguinte. Beleza. Só pegar e tirar uma parte. Tirar isso daqui. Só, ó. Vou pegar e resolver de volta aqui o problema para mostrar para vocês. Então, se nós colocarmos aqui 3 medianas, com aquela nossa função objetivo, agora trocou a cor, vai trocar a cor aqui cada vez que colocar, porque tá para ser gerada aleatória, cada vez que apertar no resolver. Essa aqui é a distância total a ser percorrida. 224.864 unidades de distância. Tá? Isso aqui é a distância total que é percorrida, considerando que cada cliente que está em cada um dos lugares percorre essa distância, né? Cada estudante percorre essa distância até o lugar que é atendido, ou se for pensar num lugar de distribuição, quanta a total de distância que é percorrida para fazer essa entrega, considerando que vai fazer ida e volta. Tá? Não tem uma rota que aproveite a sequência. Eu vou fazer lá no nosso modelo, eu vou pegar, vir aqui no Cria e Resolve modelo exato, só fazer isso e daí eu já vou ir na sua pergunta, Berdan. Vou colocar o seguinte, vou colocar um conjunto novo de restrições, vou colocar assim, ó, conjunto de restrições 5, e vou dizer o seguinte, vou escrever aqui rapidinho, e daí eu já explico para vocês o que tem neles. Entendo. Beleza. Só. Então, vamos lá. Analise esse conjunto aí de restrições que eu adicionei aqui. O que significa fazer isso? Colocar, se nós analisarmos matriz de distâncias IJ, é a mesma coisa que DIJ. Então, dizer que DIJ vezes XIJ menor ou igual a 150. O que isso daqui significa? Até eu vou colocar aqui no Word, que vai ficar um pouquinho mais fácil para vermos.
Então, vou colocar aqui, inserir equação, e aqui eu vou dizer assim, que D e J multiplicando X e J é menor ou igual a 150. O que é isso daqui fazendo, né, para todo I e todo J? O que isso daqui está dizendo? Pensem aí um pouquinho, quem tiver alguma ideia pode ficar à vontade para falar. Está fazendo restrição da distância percorrida de cada ponto para uma mediana? Exatamente. Ó, quando a gente fica na dúvida e vê uma expressão, D e J é conhecido, é uma distância lá de parâmetro. X e J pode assumir o valor 0 ou o valor 1. Então, quando X e J é igual a 0, isso daqui, naturalmente, vai ser sempre satisfeito, né? Vai ficar 0 menor ou igual a 150, correto? Qualquer que seja o valor de D e J. X e J ser igual a 0 significa que o ponto I não é alocado à mediana J. Então, se o ponto I não é alocado à mediana J, essa restrição é sempre satisfeita. Outra opção para X e J é ser igual a 1. E isso vai acontecer quando o ponto I é alocado à mediana J. Então, se o ponto I é alocado à mediana J, X e J é igual a 1, e essa restrição aqui fica D e J menor ou igual a 150. O que significa D e J ser menor ou igual a 150 quando o ponto I é alocado à mediana J? Significa que ele só vai... Ah, não, mas aí ele já atribuiu. Teoricamente, ele só atribuiria ao ponto J se a distância fosse menor do que 150. Exatamente. Caso contrário, ele Isso tenta aí. atribuir para outro. Exatamente. Não se pode atribuir um ponto I a uma mediana J se a distância de I para J não for menor ou igual a 150. Então, o que isso daqui faz? Coloca qual que é o deslocamento máximo que cada um dos pontos, né, das pessoas que estão representadas por esse ponto, podem realizar até chegar ao local onde estão alocados. Se nós pegarmos aqui, eu vou voltar, eu vou deixar isso aqui comentado por enquanto, tá? Opa, cadê esse daqui? Nem 5, isso aqui não vai ser, porque os... Só vou colocar isso aqui como conjunto de restrições GGG, tá? Vou colocar aqui só para... Não quero que confunda com os outros números que tem lá já. Vou colocar aqui como esse RGGG por enquanto. Tá? Só para ficar um negócio bem diferente aí. Eu vou, por enquanto, deixar isso daqui comentado, só para nós compararmos ali algumas coisas, depois eu habilito esse conjunto de restrições aqui. Olha lá. Vou colocar para parar aqui, depois que resolve, para mostrar uma coisa para vocês. Então, tá lá a nossa solução, né? E essa solução tinha aquela alocação do ponto 17 lá para a mediana 6. Se nós analisarmos aqui, lá no meu problema, matriz distâncias do 17 para o 6, nós vamos ver que é uma distância bem grande. Do 17 para o 6, tem uma distância de 403 unidades de distância, né? Se é metros, decâmetros, não importa, unidades de distância aqui que nós estamos
403 do ponto 17 para o ponto 6. Vou colocar para desenhar essa solução, que é aquela mesma que nós já conhecemos, só com uma cor diferente. Eu vou guardar esse número 224864, tá? Vou deixar ele guardadinho aqui, 224864. Então, esse valor está guardado, vou até descartar ali as vírgulas, né? Uma vez que estamos trabalhando aqui com 224 mil, né? Então fica até irrelevante o que tem ali depois da vírgula. E agora voltar nesse mesmo problema, e lá na parte do cria e resolve o modelo exato, eu vou habilitar esse conjunto de restrições aqui, GGG. Vou deixar descomentar, vou descomentar, e daí agora ele será colocado no modelo. E vou fazer a mesma coisa, colocando para resolver esse modelo, tendo ali 3 medianas. Unable to retrieve object value. O que aconteceu aqui? Lembra que a gente comentou que conforme o que é colocado pode dar infactível, de não encontrar solução? Eu tô achando que aquele ponto 4, ele não está a 150 de nenhuma mediana. Pode ser. Sabe aquele que está bem destacado lá em cima, quando você colocou, me chamou a atenção. Pode ser. Deixa eu até voltar. Bem lembrado, pode até ser ele, tá? Deixa eu pegar e colocar aqui, ó. Pois é, tá para conferir, né, na solução, a distância que o ponto 4 está de todos eles. Acho que é o 4. Bem isso, ó, o 4 está bem distante de todos. Eu nem tinha reparado nisso, mas bem reparado... Se não tiver nenhum menor que 150, já torna infactível, né? Já torna infactível. Não, mas se ele tiver capacidade e os outros 2 pontos também tiver capacidade de uma distância menor, ele seria uma mediana, né? Para ele mesmo. Mas ele vai estar mais de 150 de Não, todos. mas não dele, né? Ele fica só atendendo ele. Sim. Se ele fosse... Exatamente. Só que se tivesse você capacidade. Dele, mais o outro que não está... Ó, o 4 ele até está aqui, tá? Do 6 com 96, tá? Ele até tem algum ponto que está a menos de 150. Mas, de qualquer forma, dado as capacidades que foram colocadas e para fazer com 3 medianas, deu aqui infactível. Não teria como atender. Eu vou exagerar e colocar aqui 8 medianas. Se nós tivéssemos 8 medianas, daria para fazer de forma que ninguém ficasse a mais de 150 de distância. Tá vendo? Aqui a solução, com 8 medianas. Com 5 medianas, ainda daria certo. Com 4 medianas, ainda tem solução. Mas com 3 medianas... Ah, que eu acho que eu tirei o conjunto, né? Deixa eu voltar aqui. Talvez seja comentado. Exatamente, claro. Aí... Tá bom demais, né? Tá bom demais, né? Beleza, vamos lá, vou fazer de volta a mesma coisa que eu tinha feito, colocando 8 medianas. Ó, com 8 medianas deu. 7 medianas também tem. 6 medianas tem solução. 5 medianas não tem mais. Então, a gente começa a ver o seguinte, algumas análises interessantes. Se nós colocarmos essa restrição de que é no máximo 150 a distância que pode ser percorrida, nós precisamos de pelo menos 6 medianas, senão não tem como atender. Agora, se no lugar de 150 nós colocássemos 200, essa distância máxima, podemos vir aqui, vou colocar, ver se com 4 ele vai resolver. Também não resolve com 4. Se for 200 a distância máxima, se for 5, se forem 5 medianas, aí consegue resolver de forma que ninguém tenha que se locomover mais do que 200. E aqui nós podemos fazer diversos testes de combinação. Poderia colocar aqui o 250 e analisar o que vai acontecer. Então, se colocar 250, aí tem solução com 4 medianas, e com 3 medianas não tem solução ainda. Se mudarmos para 300 a distância,
máxima a ser percorrida tem, obviamente, solução com 4 medianas, e com 3 medianas ainda não tem solução que consiga fazer tudo, dado que são essas capacidades que nós temos aqui. Com alterações de capacidade, poderia aí sim se tornar viável para realizar a alocação. Tá? Então, aqui nós temos para esse conjunto de informações. Qual que era o teste que você queria fazer de valor, Oberdan? Para colocar no item 18, só que lá no arquivo texto, né? Ah, 45 também. 45 também, porque daí como eles teriam a mesma demanda, tanto o 17 quanto o 18, eu queria ver se ele ia colocar o 18 por estar mais próximo daquela mediana lá de cima. Então, no 18... Em resumo, só colocar 45 ainda está 47. Onde está 45? Colocar aqui 45, isso? Isso, porque daí como ele está mais perto, eu só queria ver se ele iria optar pelo mais próximo, sendo que tem o mesmo valor. Ah, boa. Então, para fazer sentido isso, eu vou tirar esse conjunto aqui, tá? Vou tirar esse aqui daquelas distâncias que nós tínhamos, né? Uhum. Tá feito lá. E daí voltar a resolver aqui com 3. Aham, colocou o 18 no lugar do 17. Exatamente. Aí colocou o 18 no lugar do 17. Eles E o têm a 17 mesma... agora fica aqui. Uhum. Legal, era isso que eu queria ver se ele, buscando a otimização, colocaria o que está mais perto. E daí é que é legal que a gente consegue fazer algumas análises de sensibilidade. Então, esse novo custo é 213,446. Tá? Vou colocar aqui 213,446. Se nós dividirmos esse anterior pelo de baixo e tirarmos 1, nós temos quanto que aumenta o custo de uma solução para outra, né? Então, aumenta ali 5%. Vou colocar um outro cenário. Imagine que essa demanda aqui é aquela ideia de distribuição e você está pensando em quantas pessoas ou quantos clientes você deseja atender. Então, nós temos que o custo de atender 47 aqui em relação a atender 45, só essa mudança faz com que esse custo nosso, em termos de distância total percorrida, aumente 5%. Então, dizer que uma mudança que parece que é super sensível pode ter um impacto grande lá em termos da função objetivo total. E, nesse caso, quando nós fizemos ali testes com 3 medianas, 4 medianas, 5 medianas e assim por diante, nós não estávamos considerando qual que seria o custo de implantação de cada uma das medianas. Mas nós temos um caso, além aqui, que é esse exemplo 1.3, onde, além de ter parte de demanda, capacidade, caso seja construída a instalação nesse ponto, tem também o custo de fazer isso. E daí quando nós temos o custo, para fazer a leitura aqui no arquivo, é uma parte que é fácil, né? A gente já consegue fazer isso de boa. Se eu pegar e vier aqui com vocês, lá na parte onde tem para ler instância, o que muda aqui para fazer a inclusão do custo também é que no item, além de x, y, demanda e capacidade, nós vamos ter um custo de instalação. Então, nós podemos pegar lá na classe item e colocar aqui uma propriedade, está como valor inteiro ali, então pode ser sem qualquer problema, custo de instalação. E daí lá na leitura da instância, que está aqui, o que nós vamos fazer é também colocar que itens na posição i, ponto custo instalação, é igual a int, ponto parse,
de linha atual na posição 4. E desta forma, nós vamos ter também a nossa leitura desse custo de instalação. E daí agora eu volto aqui nesse nosso arquivo do modelo matemático e pergunto o seguinte: nossa função objetivo, qual que é a unidade de medida dela? É a distância lá, né? Menor distância. Hã? CI, a unidade de medida de CI é quantidade de clientes, certo? Sim. Né? Quantidade de clientes. Exatamente. DIJ é a distância que cada cliente tem que percorrer. Então, aqui DIJ é distância por cliente. XIJ não tem dimensão, é simplesmente aqui uma decisão de 1 ou 0. Então, nós estamos multiplicando quantidade de, nós vamos pôr clientes por distância dividido por cliente. Então, essa conta daqui, a unidade de medida dela é distância. Nós podemos somar distância com dinheiro? Não. Né? Não. Quanto que é 200 quilômetros mais 15 reais? Alguém consegue fazer essa conta de 200 quilômetros mais 15 reais? Ou fazer mais ainda, colocar 200 quilômetros mais 15 reais mais 10 quilos. Não faz sentido nós somarmos coisas diferentes. Então, quando nós queremos considerar mais do que uma coisa, nós temos que fazer, às vezes, algumas conversões de unidade ou pesos. Se nós soubermos quantos reais que custa cada quilômetro, aí nós podemos multiplicar aqui, teremos, né, falei quilômetro, mas na verdade cada unidade de distância, nós multiplicaremos esse valor do custo por unidade de distância, e daí teremos como resultado dessa expressão unidades monetárias. E daí podemos somar com unidade monetária. Então, essa é a forma ideal de se fazer. É você pegar e conseguir transformar tudo para a mesma unidade de medida. Só que em muitos problemas isso não é viável. Às vezes essa mudança de unidade de medida não é algo tão trivial. Você tem às vezes o problema com objetivos completamente diferentes e às vezes coisas não tão quantificáveis. Vamos supor que nós quiséssemos fazer aqui uma alocação de pessoas numa estação de trabalho e quiséssemos diminuir o custo com essas pessoas, custo com hora extra, e quiséssemos aumentar o nível de satisfação das pessoas. Quantos reais que custa aumentar a quantos reais é equivalente a aumentar um nível de satisfação? Não é trivial, e às vezes nem faz sentido tentar converter tudo isso numa mesma unidade. De forma que às vezes pode trabalhar esses diferentes elementos com pesos, e ter um peso mais baixo, um peso mais alto, e ir calibrando esses pesos conforme a necessidade. Ou outra forma que nós podemos fazer é o seguinte, outra abordagem aqui nesse problema. Nós queremos minimizar a distância total a ser percorrida, e no lugar de ter um número fixo de instalações a serem construídas, nós temos uma limitação orçamentária. Dentro dessa limitação orçamentária, se vai construir 3, 4, 5 ou 10, tanto faz. A única coisa é que não pode se extrapolar qual que é o orçamento que nós temos. E daí, nesse caso, onde essa informação do custo apareceria, não seria na função objetivo, mas seria associada a uma restrição. Aqui na parte clássica do plano das P-medianas, nós partimos do suposto que
cada instalação acaba tendo um custo igual, de maneira que já está implícito aqui que o orçamento permitiria a construção de P instalações. Mas nós podemos generalizar esse conceito para atendermos o que tem nesse exemplo daqui, de que deixa-se de ser exatamente quantos pontos nós queremos construir, mas desde que respeitado um orçamento. E daí aqui poderia colocar, né, esse valor aqui está multiplicado lá por R$ 1.000, então, como se fosse que essa instalação aqui custasse 17 milhões de reais, essa aqui 13 milhões de reais e assim por diante, e poderia ser colocado, dado 60 milhões de reais de orçamento, quais construções devem ser realizadas? Podemos pensar essa mesma ideia da escola, das crianças terem que ir até a escola, então tem esse deslocamento que cada uma delas vai fazer, dado que você tem 60 milhões de reais em orçamento disponível, tem aqui, caso seja em cada um dos bairros construída uma escola, qual que é a capacidade que essa escola terá de atender de alunos, qual que é a demanda em cada um dos bairros, decida-se onde construir cada uma das escolas e as crianças que estão em cada um dos bairros, para qual escola que vai. Então, a gente pode trabalhar com essas variações do problema. E daí podemos fazer análise de diversos cenários. Bom, se o orçamento for 60 milhões de reais, nós vamos ter uma configuração de decisão ótima. E se o orçamento, no lugar de ser 60 milhões de reais, tivesse um acréscimo de 10% e fosse para 66 milhões de reais? Você tem mais flexibilidade de escolha e espera-se que com essa maior flexibilidade de escolha possa levar a soluções em que a distância total percorrida seja menor. Agora, quão menor que será essa distância total percorrida? Será que esse 10% de aumento no orçamento vale a pena em relação a quanto diminuirá a distância percorrida ou não? E é esse tipo de análise que nós vamos fazer agora. Então, como que ficaria esse conjunto de restrições 2 aqui, nesse novo caso? Então, eu vou colocar aqui que, de parâmetro, agora, além do número de clientes e da capacidade, eu vou colocar aqui uma outra, colocar um S, tá? Colocar um SJ, é o nosso custo de construir a instalação no ponto J, caso ele seja escolhido como mediana. Tá? Então, agora nós temos esse SJ a mais aí na brincadeira. E daí a pergunta que eu tenho para vocês é: como que fica essa restrição, que era a restrição 2? O que vai se alterar nela? Estou clicando no lugar errado aqui, adoidado. Vai abrir uma janela nada a ver, mas vamos lá. Aí, alguma ideia de como que fica essa restrição 2 para contemplar esse novo caso em que nós temos o custo de construir a instalação no ponto J, caso ele seja escolhido como mediana? O que muda aqui nesse conjunto 2? Eu acho que é só multiplicar o YJ por SJ, não é? A gente vai pegar aqui e multiplicar, aí seguindo a sugestão, a gente multiplica aqui o YJ por SJ e mais alguma alteração? Sei lá, tá meio simplista demais minha solução, né? Pode ser igual a P? Continua fazendo sentido esse valor de P? O P, na verdade, você impõe, né, como um parâmetro.
Mas... Isso. Agora nós temos aqui um outro parâmetro, deixa eu colocar aqui. Claro que não faz sentido, porque, tipo, eu vou colocar lá que um custo lá elevadíssimo multiplicado por 1, quando J for 1, vai dar lá milhares, ou seja, vai ser maior que P. Então, na verdade, é igual a P vezes SJ, não é? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó, que nós temos um outro parâmetro que eu tinha esquecido de escrever para vocês, que é o orçamento disponível, tá? Mas por isso que eu não estava sabendo. Exatamente. Mas é claro, eu percebi ali que você começou certo, chegou num ponto, falei, esqueci de colocar um negócio importante, aí tentei corrigir aqui a tempo ainda. Tá escondendo o jogo. Né? Mas para tentar validar essa restrição, a ideia que eu tinha dado lá até seria válida, né? Que é Qual que o custo seria multiplicar o P pelo SJ. P pelo SJ? Porque, digamos assim, se o P é 3, eu multiplico ele pelo custo dos 3 SJ que eu estou utilizando. Ele vai acabar sendo igual. Mas os custos, deixa eu voltar aqui, eles podem ser diferentes conforme a instalação, né? Sim, mas se eu pegar as 3 instalações que vão ser medianas e multiplicar o custo das 3 por 1 e somar, ele vai ser igual ao custo do que for escolhido ali do lado esquerdo lá da função. Aqui. Só que vamos ver o seguinte, agora, antes nós tínhamos lá pré-definido, construa-se 3 lugares, construa-se 4 lugares. Agora, o P nem existe mais. O que nós temos você tem esse orçamento O. Esse P, que era medianas, nem existe mais. Dado o orçamento, vocês... Então tem que ser menor do que o orçamento, né? Menor ou igual que o orçamento. Exatamente. Então, isso daqui, ele é menor ou igual que o orçamento. E como que nós fazemos até a análise aqui dimensional para ter até uma confirmação um pouquinho melhor? SJ é dinheiro, certo? É quanto custa lá para construir a instalação no ponto J, caso ele seja escolhido como mediana. O Y, ele não tem dimensão, ele é só aquele 1 ou 0. Então, esse somatório aqui vai nos dar dinheiro. O que esse dinheiro representa? O valor total gasto para construir as instalações. Se todos os YJs fossem iguais a 1, significaria que iríamos construir todas. Ia ficar sempre aqui o SJ multiplicando por 1. Se todos os YJs fossem 0, não íamos construir nenhuma, ia ficar todo esse J multiplicando por 0, o custo seria 0. Então, estamos multiplicando aqui o SJ por YJ, ele vai nos dar qual que é o custo total para construir as instalações escolhidas. E esse custo total de construção das instalações escolhidas tem que ser menor ou igual ao nosso orçamento disponível. Beleza? Mas a gente não define mais o número de medianas. Aí não define mais o número de medianas. Gustavo, se você não definir lá no modelo, lá no C#, quanto vale esse orçamento, ele dá um erro ou ele vai achar qualquer um? Porque ele não tem um orçamento. A gente vai ter que definir um orçamento. Tem que definir, porque senão ele vai dar um erro, porque ele não vai saber com o que comparar, né? Exatamente. Entendi. Vai ter que dar um valor para esse orçamento. Com certeza. Pessoal, nós temos duas variações aqui do problema, tá? Ó. E reparem a sutileza. Vamos supor que a única restrição que fica é essa. Nesse caso, o modelo ele tem a liberdade para escolher quantas instalações serão construídas. Nós poderíamos ter, além dessa restrição, ter mantido ainda, vou pegar e colocar até aqui embaixo,
nós mantivéssemos, deixássemos assim, ó, somatório de YJ igual a P. Se nós colocássemos essas duas restrições juntas no modelo, o que ela está dizendo? O que elas vão impor para a solução? Vão impor um misto de você ter um orçamento, gastar um X de dinheiro para construir P instalações. Você vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exato, sem cumprir os tem que dois mesclar, requisitos ao mesmo tempo. Daquele número de instalações, né? Você constrói tem tanto dinheiro para gastar, beleza, tenho 60 milhões, vou construir 6 de 10 milhões. Não, mas tem que construir exatamente 3. E o que acontece com os outros 30 milhões? Aí você perde. Então, nós podemos ter essas duas coisas separadas, ter só uma ou outra restrição, ou as duas em conjunto. Mas os significados que elas trazem são completamente diferentes. Se nós colocamos somente essa daqui, nós não estamos preocupados com o custo de cada uma das instalações. A gente parte do suposto que todas têm o mesmo custo de instalação. Quando nós colocamos somente esta, nós estamos dizendo o seguinte: você pode construir quantas instalações você quiser, a fim de minimizar a distância total, mas a tua limitação orçamentária é O. Quando você coloca as duas restrições, você está dizendo, você tem que construir exatamente P e não pode gastar mais do que O. Então, é o caso mais restritivo, né? Tem que fazer a tendência, nesse caso, é que sobre o valor orçamentário, né? É pensar nesse exemplo aqui mesmo que eu coloquei, ó. Se nós disséssemos que tem 60 milhões, provavelmente a escolha que fizesse aqui ia sobrar dinheiro, dado que só tem duas que são acima de 20 milhões e é um pouquinho, né? Eu vou até exagerar, se colocasse lá, você tem 100 milhões, mas pode construir só 3. Praticamente não faz diferença essa informação de você ter 100 milhões, porque você não vai conseguir gastar mais do que 100 milhões na construção de 3. Agora, se fala, ó, você tem 100 milhões e com base nisso escolha onde construir, aí você tem bem mais opções. Gustavo, beleza? Oi, pode falar. Sim, não precisa explicar para não fugir muito do assunto. Mas se nós quiséssemos minimizar o número de instalações, mudaria muito? Não mudaria. O que acontece com minimizar o número de instalações? A tua função objetivo seria você pegar e minimizar o somatório de YJ. Agora, nesse caso daí de ter a função objetivo, minimizar o somatório de YJ, você ia tentar ver quais restrições que fariam sentido. Então, essa restrição de ter exatamente uma certa quantidade não faria sentido. O orçamento talvez fizesse sentido. Às vezes não adianta ser um número mínimo, mas extrapolando o orçamento, que você pode ter custos diferentes. A de que cada ponto é alocado a uma única mediana, essa continuaria verdadeira. A de você ter que capacidade para atender, continua verdadeira. Então mudaria bem pouco, até a gente pode fazer isso daqui, tá? Até bem fácil de fazer, uma boa variação. Eu vou pegar e voltar lá na parte da construção do modelo. Fazer isso daqui, ó. Então, o que ia mudar aqui, Bernardo? Eu vou pegar, vou até copiar essa linha para depois voltar no que nós tínhamos anterior, tá? Lembra que o y estava multiplicando por 0 aqui na função objetivo? Se nós queremos minimizar o somatório de YJ,
aqui vai multiplicar por 1 o y na função objetivo. E agora, nós não estamos mais interessados na distância. Dessa forma, o que multiplica o x e j é o zero. Nosso objetivo é só minimizar o somatório de yj. E o x e j, então, fica multiplicado por zero na função objetivo. E todas as outras restrições continuam iguais. Essa daqui nós não vamos ter, né? Tá? Essa aqui não vai ter, porque não queremos mais que tenha exatamente P instalações construídas. Essa 3 de que cada ponto é alocado a exatamente uma mediana continua valendo. Essa parte aqui da capacidade continua valendo igual. E esse G aqui eu nem vou colocar, vou tirar fora aqui do nosso exemplo. Se nós colocarmos isso daqui para ser resolvido, pegar, esse valor que está aqui não vai fazer a menor diferença, tá? Talvez dê um erro na hora de mostrar a resposta. É exatamente isso que vai acontecer. Só, ele vai dar um erro... tem que ler a instalação aqui. Desculpa, se eu mexer aqui uma outra coisa. Só vou trocar aqui para o arquivo para ler a parte do custo junto. Embora nós não estamos considerando ainda ele lá, vai acontecer o seguinte. Talvez ele dê erro na hora de mostrar a solução. Aqui aquele mesmo erro. É aquele mesmo erro dos espaços, tá? Talvez está com 2 abertos, vamos fechar esse. Beleza. Só, ele vai dar erro, Verdão, só pela maneira como que eu criei as estruturas. Porque para criar e dimensionar, eu partia do pressuposto que já sabia o número de medianas. Agora eu tenho que pegar, identificar quantas que seriam medianas e daí resolver. Mas a parte da criação do modelo, ele vai funcionar exatamente igual. Eu vou só pegar e fazer... Assim, deixa eu voltar aqui, vou explicar um pouquinho melhor. Se você quisesse minimizar o número de medianas, é exatamente assim que ficaria o modelo. Só vai dar uma série de erros que eu ia gastar um tempo aqui, às vezes desnecessário nessa aula, porque a estrutura de dados, a forma como eu preparei, é já conhecendo a priori o número de medianas, tá? Então, só por isso que daria esse erro aqui na parte da formulação, da execução. Mas seria simplesmente fazer essa alteração para ser um problema de minimizar o número de medianas escolhidas. O que é uma variação do problema também. Beleza. Eu só queria entender se a mudança seria muito grande, se teria que mexer nas restrições, essas coisas. Mas já deu para perceber que não. Bem pouquinha a mudança. Tá? Eu vou voltar aqui. E essa mudança no código também, você parte que você tinha um parâmetro P, construiu o código em cima do pressuposto que existia um parâmetro P, né? Aí, se você arranca o P fora, claro que tem que construir de uma maneira diferente. Exatamente. Tá? Porque, veja o seguinte, até vou explicar um pouquinho mais da parte aqui do código para vocês, o que eu tenho. Essa classe mediana é a classe onde será salva a solução. Aquela que nós construímos aqui no Excel, né, que nós trouxemos, vocês viram que eu fui lá em cima da parte medianas. E o que nós temos aqui para cada uma das medianas? Qual que é o item da mediana, qual que é a cor para fazer o desenho e quais são os itens alocados a ela. E tem aqui no código um método
que é o método inicializa medianas. Se vocês olharem, eu inicializo mediana, daí eu crio as cores aleatórias para ela, daí que crio e resolvo o modelo exato. Quando vai inicializar as medianas, já parte do pressuposto que o número de medianas é conhecido. Tá? Então, por isso que dá o erro aqui no código, eu tenho que pegar e fazer um pouquinho diferente o lugar, que é essa parte da inicialização do número de medianas. Eu só vou poder inicializar o número de, inicializar medianas depois que resolver o modelo exato. Então, eu tenho que mexer aqui um pouquinho no código. Não tenho o objetivo de fazer isso hoje aqui com vocês, posso até fazer em outro momento com mais calma essas alterações, para não ter que entrar tanto nos detalhes aqui da linguagem com vocês nesse momento. Mas é um processo tranquilo de fazer essas alterações no código. Tá? Beleza. Beleza? Pessoal, mais perguntas, dúvidas, comentários aí? Podem ficar à vontade. Eu acho que foi eu não vi direito quem que tinha feito a pergunta lá, né, de trocar o do 4 para 3, mexendo nos valores, que tinha sido a Liliane, respondido aí, a partir daquela pergunta inicial, toda essa divagação que teve aqui. Foi. Na verdade, eu nem imaginei que ia gerar tanta discussão, mas foi muito interessante. Muito obrigada. Na verdade, pessoal, o que eu queria fazer nesse segundo momento aqui da aula era justamente isso com vocês. Testar variações em cima do modelo base. E acabei pegando as sugestões que vocês trouxeram, né? Teve essa mudança ali dos pontos da Liliane, a própria do Oberdan de trocar aqueles pontos do 47, 45. Eu acho que assim, quando a gente cria um modelo matemático, fazer essas análises depois de sensibilidade, de como as coisas trocam, é interessantíssimo, porque a gente começa a ver quais são os valores das decisões em si. Então, eu vou colocar, por exemplo, voltando no cenário em que o custo de cada uma das instalações fosse o mesmo. E vem uma decisão dizendo, construam-se 3 instalações. Nós podemos pegar, construindo 3 instalações e encontrar quais são essas instalações ótimas e qual será a alocação de cada bairro para cada lugar e qual a distância total percorrida. Mas nós podemos também pegar e ir além e fazer qual que seria a solução ótima se fossem construídas 4 instalações e observar o tanto que isso reduz na distância total a ser percorrida. A mesma coisa expandindo para 5, 6 instalações e assim por diante. Porque é uma maneira, em diversas discussões, ainda mais em níveis de empresa, de acabar com conversa de maluco, né? Às vezes fica um negócio que é até insano, porque fica lá alguém dizendo, eu quero que construa várias instalações, porque daí as distâncias de deslocamento diminuem. Aí chega o outro e fala, mas construir muitas instalações custa caro demais. E fica aquele negócio que cada um tem a sua razão no argumento que coloca, mas não consegue se chegar a uma decisão que seja consensual, em termos consensuais, não só de cada um sair feliz, mas de ter a convicção de que aquilo levou no melhor custo global para a empresa e por falta de dados. E aqui nós conseguimos comparar soluções ótimas com soluções ótimas. Se nós não temos a garantia de otimalidade, às vezes se encontra num cenário algo que é melhor, às vezes por obra do acaso, por uma tentativa que foi melhor feita ou por uma pura coincidência. E aqui não, nós conseguimos fazer tudo de maneira otimizada. E assim como vocês repararam, fazer essa otimização, ela é bem rápida em termos da execução. Esse caso aqui, né, com 20 pontos, foi aí praticamente instantâneo.
E se nós crescêssemos ainda um pouquinho esse número de pontos, dá para resolver problemas de um tamanho bem razoável, de forma exata e super rápido. Então, isso que foi apresentado aqui semana passada e nesta semana é a parte básica dos problemas de p-medianas e de localização, e a partir dele pode ter diversas variantes, iguais essas que vocês colocaram, como o próprio, se eu quisesse pegar e minimizar o número de instalações construídas, beleza, é uma variação, ou assim, eu quero minimizar o número total de instalações construídas de maneira que ninguém tenha que se deslocar mais do que tal distância. É uma forma de ser colocado. Quero minimizar o número total de instalações concluídas, de instalações construídas, de forma que a distância total percorrida seja de no máximo tanto. Também é outra forma de ser colocada. Ou eu quero minimizar a maior distância percorrida. É uma outra forma de pensar. O que é isso, minimizar a maior distância percorrida? É ver quem está mais longe, isso ser o menor possível. E tem casos que isso é necessário por uma própria questão de sensação de justiça. Aquele exemplo que nós fizemos aqui com 3 medianas, deixa eu ver se eu vou voltar nele mesmo, já nem lembro exatamente se vai estar aqui o mesmo arquivo. Esse caso que o senhor está falando agora, por exemplo, poderia ser utilizado para esses hospitais que estão criando de Covid, que são só Sim. 2 para a Curitiba toda. Poderia, sem dúvida alguma, dentro dessa limitação de recursos que tem e possíveis demandas, onde as coisas serem alocadas tranquilamente, tá? Levando em consideração, é bem possível mesmo essa aplicação e faz total sentido, tá? Então, são coisas a serem consideradas. Eu baguncei aqui um pouco o modelo, eu vou parar de mexer nele e depois eu volto na versão dele ali corretinha, mas são essas variações que podem ser analisadas dentro de um modelo. Então, se voltar naquele caso da situação, vamos pensar com esse exemplo que foi bem colocado a Liliane, dos hospitais da parte de Covid. Então, beleza, queremos minimizar a distância que as pessoas estão dos hospitais, igual nós colocamos ali, e queremos construir 3 hospitais, igual nós tínhamos. Aí pensa aquele ponto 17, que tinha aparecido lá isolado, que ia para um hospital lá longe, se aquilo fossem pessoas de uma cidade ou de uma região e tivesse que se deslocar bastante. Por mais que a distância total percorrida por todo mundo fosse a mínima, não dá uma sensação de justiça para aquelas pessoas, né? Por que eu fiquei tão longe tendo os outros lá com acesso mais perto? Então, nós poderíamos colocar o seguinte, que quem tiver que percorrer a maior distância, que ela seja a menor possível. E isso também é possível de nós modelarmos, colocarmos essas restrições. Não para o problema de p-medianas específico, mas para outros problemas eu trabalharei com vocês com essas restrições e vocês vão poder adaptar tranquilamente depois para p-medianas esse mesmo caso. Tá? Então são todas aí variações possíveis e não se limitam a essas que foram colocadas aqui. Pessoal, mais comentários, dúvidas nesses minutinhos que nós ainda temos? Fiquem aí à vontade. Eu só queria reforçar, Gustavo, de você passar para nós o programa, porque assim, ou eu fiz uma coisa muito errada, ou não tem essa parte que tem a implementação dos métodos ali, no que você publicou no GitHub. Deixa eu até pegar o seguinte, vou parar aqui a gravação, e daí eu vou lá no GitHub e vamos já ver